sabe sobre indústria cultural? O que é uma indústria cultural? Diga aí, me ajudem só para eu saber da onde que a gente parte aqui. Tem 2 documentários que eu vou compartilhar com vocês, para que vocês possam assistir, e eu vou passar aqui o link de vocês. O Século do Ego, para a gente entender um pouquinho como funciona a manipulação das pessoas por meio de uma indústria cultural. Mas antes disso, deixa eu pegar o link. Me diga aí, o que é uma indústria cultural? Tudo que produz cultura, tipo artes. As artes, em geral, fazem parte de uma indústria cultural? Mais ou menos. Mas algo relacionado quando tem, tipo, uma alta produção, assim, acho que aí seria uma indústria, né? Digamos, por exemplo, televisão. A televisão faz parte da indústria porque ela produz muita cultura digamos, em larga escala, né? Com grande quantidade, diferente de, sei lá, de um músico, por exemplo, sozinho, é diferente, eu acho. Perfeito, legal. Veja, quando a Amanda fala assim, tudo que produz cultura... um cantor sertanejo qualquer, sei lá, vamos pensar no Jorge Mateus, Luan Santana, sei lá. Eles, por si só, fazem parte de uma indústria cultural? Eles são a indústria cultural? Talvez por si só, não. Mas o que se faz das artes para comercializar produtos, para convencer as pessoas de ideias, para modificar visões de mundo, aí sim. Por isso que indústria cultural tem a ver com o que o Lucas falou, com uma linha de produção industrial. Só que é uma linha de produção específica, uma linha de produção que vende produtos chamado cultura. Por exemplo... Pode falar. Por exemplo, eu tenho um clube e eu vejo às vezes muitas pessoas que têm estilos de vida, e acho que a gente via isso muito mais lá nos anos 80, coisas assim. Você tinha lá MTV, você tinha os roqueiros, você tinha pessoas que tinham estilos de vidas com base naquele estilo musical, com aquela cultura da música, né? Então, essa massificação desse tipo de gosto musical se dá por conta de uma indústria que vende cultura. Então, é exatamente isso. É a conexão de 2 conteúdos. Aquele conteúdo que a gente viu no mês passado sobre cultura, como é que se produz cultura, aquela atividade que vocês fizeram, entregaram lá no AVA, como que surge uma cultura na modernidade, na antropologia, só que agora não é mais como isso surge espontaneamente. Então, quando você passava a viver nos grupos, na sociedade, nos grupos, você vai adquirindo aqueles trejeitos, a linguagem, vai começando a se vestir daquele jeito que aquele povo se veste, você passa a constituir e a se relacionar nas famílias como as pessoas vivem naquele ambiente cultural. Então, assim, o modo de produção da cultura ele se dá a partir de alguns aspectos sociais específicos. Só que com a industrialização, a Revolução Industrial, e sobretudo nessa virada no início do século XX, nós vamos assistir a um processo de culturalização da sociedade muito mais intenso. É ali que surge, sobretudo por conta de um momento na história da Europa, que foi a chamada Belle Époque, a Bela Época, né? Onde surge uma série de inovações, mas especificamente as inovações dos chamados irmãos Lumière, que é o tal do cinema. Com o cinema, nós vamos ter a popularização de um tipo específico de cultura, que é a cultura industrial, ou a indústria cultural. E no século XX, nós vamos ver, então, assistir essa popularização, e nós vamos perceber que há uma série de teorias por trás dessa massificação da cultura. Por isso que, junto de uma indústria cultural, portanto, de produtos culturais em larga escala, numa linha de produção, num sistema industrial, vem também uma cultura de massa. Se antigamente nós falávamos que quem escutava sertanejo, quem escutava rock, quem escutava pagode, quem escutava, eram aquelas pessoas que estavam naquela região, por exemplo, pessoas do interior, meus pais que vieram do interior, eles ouviam aquelas modas de viola, sertanejo, porque naquela região específica, geralmente nessas regiões mais interiorizadas, era a cultura local, então era a cultura popular daquela época. Quem estava na década de 60, 70, quando, em São Paulo, ali, quando no fervilhar do processo de
de consolidação de São Paulo como uma grande metrópole, vai escutar a famosa música popular brasileira, o MPB, né? E aí Caetano Veloso, né? O Chico Buarque e esses caras. Quem está de repente no Nordeste vai ouvir o forrozão. Só que vejam, nesse processo ainda não industrial da cultura brasileira, você vai ter a regionalização, cultura popular, que é uma cultura local. Quando você tem a popularização da televisão, sobretudo com a Rede Globo, mandando seus suas antenas de transmissão em todos os cantos, com o apoio do governo, obviamente, né? Porque ela queria se tornar, foi um jogo de interesse entre governo e rede de comunicação, Rede Globo. O governo falou assim: eu coloco, eu banco toda a infraestrutura e você produz a programação. O Globo achou fantástico isso, e onde não tinha nenhum sinal de comunicação, de repente enfia uma antena da Rede Globo e compra a televisão e vê a televisão à vontade. Então você passa a popularizar. Então você passa a produzir cultura numa escala industrial. Estou falando a nível de Brasil, mas a nível de Europa, a nível de mundo, isso acontece sobretudo no início do século XX. Essa popularização. E graças ao cinema, nós vamos ter uma indústria cultural famosíssima que nós vamos chamar de Hollywood. A Hollywood, a empresa Hollywood, ou pelo menos o grupo de empresas que fazem parte, que estão localizadas lá na Califórnia, na região de Los Angeles, né, e fazem parte do que seria a Hollywood, ela é talvez o grande ícone de uma indústria cultural e que massificou o seu processo de ideologização da cultura pelo mundo. Então, aqui eu gostaria de sugerir para vocês um documentário que vai nos ajudar a entender o que é que está por trás disso. Esse linkzinho aí que eu compartilhei com vocês é o link de um documentário chamado O Século do Ego. O Século do Ego. Se vocês clicarem nele, deixa salvo aí para vocês verem depois. Eu vou pedir para que vocês assistam em algum momento na vida de vocês, antes de você morrer, que você assista o documentário. Não é um documentário que eu diria assim, nossa, professor, que emocionante, né? Mas as ideias por trás dela certamente são: a gente importa cultura do mundo. Claro que no Brasil, historicamente, a gente vai importar sobretudo uma cultura norte-americana, né? Mas tem outras culturas sendo importadas. O que é que permite essa importação ou exportação? Uma produção de cultura em larga escala. Mas veja, estamos falando em termos gerais, ok? E qual é o principal objetivo dessa indústria cultural? Não é necessariamente transmitir ideias e ideologias que julguem ser melhores ou piores, sei lá, mas é o que toda indústria faz. O que uma indústria faz? Ela quer produzir em larga escala para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Lucrar. A lógica de uma indústria cultural é o lucro. É o lucro. É a lógica do capitalismo, é a lógica fordista. Para um consumo em massa, eu preciso de uma produção em larga escala. É o princípio básico do Fordismo. Portanto, para que eu possa produzir mais e mais rápido, eu preciso especializar, fazer as especializações e a divisão do trabalho social. Então, o princípio do Fordismo é esse: para um consumo em massa, uma produção em massa. Então, e qual é o objetivo de produzir em massa? Aumentar a lucratividade daqueles donos dessas empresas, dessa indústria. Perfeito? Veja, para que isso seja possível, a massificação de uma cultura não basta que ela seja legalzinha, bonitinha, que ela seja, como eu diria assim, eficiente e benéfica e positiva. Ela precisa entender como funciona o ser humano. E é por isso que eu gostaria de fazer essa videoaula aqui, para mostrar para vocês exatamente uma teoria que está por trás dessa indústria cultural. E a teoria e o texto base que vai nos ajudar a entender esse conceito e essa ideia é o livro de um sujeito chamado Theodor Adorno. Theodor Adorno, igual o Theodor do Alvin e os Esquilos, esse mesmo. Theodor Adorno escreve um livro junto com Max Horkheimer, esse cara, livro Theodor Adorno e Max Horkheimer, chamado Dialética do Esclarecimento. Dialética do Esclarecimento. O termo correto é Aufklärung. Aufklärung. Tem um tema no A. Aufklärung. Esse palavrão em alemão é Dialética do Aufklärung.
Aufklärung Dialektik, né? Esse é o termo no original, do nome do livro. E por que estou fazendo essa referência à língua alemã? Por um motivo simples. A palavra Aufklärung diz respeito ao movimento lá na Europa, chamado do movimento do Iluminismo. Nos nossos livros didáticos de história, quando a gente vai falar assim, o período do Iluminismo, o movimento do Iluminismo, vocês aprenderam na faculdade também, o movimento do Iluminismo, a Revolução Francesa, a Revolução Burguesa, e os ideais do Iluminismo, os ideais do Iluminismo, os ideais do Iluminismo. Nós traduzimos a palavra Aufklärung para o Brasil, para o português, né? O português brasileiro, por iluminismo. Mas há um preconceito linguístico nessa parada aí. Traduzir por iluminismo implica em mostrar que lá no século XVIII, no século das luzes, nós temos esse movimento de iluminação, onde o homem, pela sua capacidade racional, então está agora iluminado, né, graças aos ideais do iluminismo. Nós, então, espantamos as trevas que nos rondavam. E quais trevas? Se o século das luzes é a era iluminista, qual é a era que é a era das trevas? A era da Idade Média. Então, a gente acaba... Por isso que é um preconceito linguístico, porque a gente acaba colocando tudo como trevas e, portanto, como ruim, como negativo, nesse período chamado Idade Média. Então, agora a modernidade, o século das luzes é bonitinho, legal, onde tudo está dominado pela razão. Esse livro, Dialética do Esclarecimento, vai mostrar que isso é um preconceito. É um preconceito para mostrar o seguinte, não é um preconceito apenas de uma opinião desses caras. Muito pelo contrário, vai mostrar o fundamento desse preconceito. Porque ele vai mostrar que essa era da razão esconde trevas terríveis. Olha que louco. Esse século da razão, que tudo tende a ser iluminado pela razão, no fundo, esconde desejos obscuros, desejos inconscientes e desejos, que nós vamos usar essa analogia, dark, né? Negros, escuros, pejorativos. Não entendendo o negro aqui no sentido como a gente usa por um preconceito racista, mas entendendo como a palavra indica nessa escuridão e que é esse preconceito moderno. Olha, por que eu estou falando disso, pessoal? Porque esse documentário, Século do Ego, vai fazer exatamente a caracterização, a descrição de como surge a manipulação em massa nos Estados Unidos. E ela surge a partir do contexto, lá na década de 20, com os primeiros publicitários, com um tipo de marketing, de empresários de marqueteiros, né? Empresas de marketing especializadas em marketing, para convencer as pessoas a comprarem, a consumirem produtos. E olha que louco. Um desses marqueteiros fica famoso por conta de algumas campanhas de marketing e vai aumentar o consumo de empresas, e um desses marqueteiros vai ser chamado pelo presidente dos Estados Unidos para ser o principal marqueteiro de campanha do governo. E aí, portanto, esse presidente cria um cargo específico, um ministério específico, chamado Ministério das Relações Públicas. E quem é o primeiro cara a presidir esse ministério? O nome dele chama-se Edward Bernays. Edward Bernays. Bernays, né? Edward Bernays. Ele é nada mais nada menos que o sobrinho do Freud, Sigmund Freud. E o Edward Bernays, ele faz uso dos conhecimentos do tio dele, do Sigmund Freud, o pai da psicanálise, nas suas campanhas midiáticas, nas suas campanhas de marketing. Para mostrar um pouquinho, esse documentário reflete exatamente isso, vai fazendo as partes históricas, e o legal dele é que todas as gravações que aparecem no documentário são gravações reais. Então, quando você pega ali a primeira página do documentário, você vai ver, por exemplo, uma gravação feita com o Freud. Essa aí é o Freud brincando com os cachorros deles. Eu vou explicar uma teoria do Freud para você poder entender o que o Freud propunha e o que é que o Edward Bernays, seu sobrinho, como é que ele vai fazer uso disso. O Freud, e é a primeira ideia da aula hoje que eu gostaria de mostrar para vocês, para mostrar como é que essa indústria cultural trabalha com essa manipulação. Essa manipulação ela é uma manipulação do inconsciente. E aí a primeira ideia que eu acho que é importante para vocês, que vocês precisam notar aí, é exatamente essa ideia. Para Freud,
há dentro de nós sombras que permanecem ocultas. Há dentro de nós uma parte que não é racional e que, no fundo, que é o que nos domina. E essa coisa que a gente chama aí, que é escura e sombria, portanto, que nos leva a agir nem sempre de maneira racional, é o que o Freud vai chamar do inconsciente. O nosso inconsciente é que nos domina. Aquela ideia de que a racionalidade atingiu um nível tal na modernidade, portanto, o iluminismo, e que, portanto, nos ilumina, no fundo, não tem nada de iluminado. E o Freud vai ter a ideia de que apenas 10% das nossas ações são ações conscientes. É claro que essa teoria dos 10% que são ações conscientes é questionável hoje pela neurociência, talvez há muito mais intensidade, mas o fato é que o Freud defendia isso. Apenas talvez 10, 8, 9% do que nós fazemos são ações conscientes. Se eu estivesse aqui vendo vocês, eu perceberia que a Amanda acabou de mexer no cabelo, o Lucas acabou de coçar o nariz e coçar a boca, e acabou de se mexer agora na cadeira, descruzou as pernas, e agora tudo isso que todos esses movimentos involuntários. São movimentos involuntários. Sim, viu? E agora também riu, viu? Esse movimento também foi involuntário. Então, isso tudo não é consciente. No fundo, 90% de todas as suas ações são impulsionadas, movimentadas, tem como causa o seu inconsciente e não o seu consciente. Essa descoberta do inconsciente marca o que o Freud está chamando o terceiro grande golpe, a terceira grande porrada que a humanidade vai tomar no seu narcisismo. Narcisismo é aquela ideia de que, do mito do Narciso, né? Aquela ideia de que o Narciso é aquele personagem da mitologia que fica observando o seu próprio retrato, né, no lago, né, aquele lago cristalino, ele olha, vê a sua própria imagem refletida e ele fica, nossa, como eu sou bonito, nossa, como eu sou belo, nossa, como eu sou demais, nossa, como eu sou demais, como eu sou demais, como eu sou demais. E ele esquece, passa dias e passa horas, e ele esquece de comer, esquece, vai definhando e não consegue parar de se contemplar. O narcisista é esse, a humanidade é narcisista. Nós somos narcisistas. Nós queremos ser vistos, ser amados, ser olhados o tempo inteiro. Portanto, essa humanidade narcisista acha que é especial. Acha que é especial. Então, o primeiro grande golpe do narcisismo, segundo Freud, é mostrar, por exemplo, que nós não somos o centro do universo. Olha que narcisismo isso, né? Achar que nós estamos no centro do universo. Achar que o mundo gira em torno do nosso próprio umbigo. Então, quando teve as revoluções, a revolução científica da modernidade, e, portanto, nós vamos mudar o eixo do universo, a Terra, geocentrismo, a Terra não é mais o centro, mas agora a gente muda e coloca o Sol no centro, ou seja, para de se achar aí o centro do universo, o centro do mundo, né? Não, você está orbitando em cima de outras coisas, você é uma partezinha insignificante nisso. Então, isso foi um grande golpe no narcisismo da humanidade. Primeiro grande golpe, a mudança do geocentrismo para o heliocentrismo. Mas o segundo grande golpe foi aquilo que a gente viu na antropologia e, sobretudo, com aquele sujeito chamado Charles Darwin. Charles Darwin, quando publica lá A Origem das Espécies, mostra que nós não temos uma essência divina. Nós nos achamos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Não, tu vê do macaco. É um processo evolutivo em larga escala, é do macaco. Mas os primatas são animais. Não é um processo evolutivo. A gente até pode falar que talvez seja impulsionado por uma centelha divina, mas não tem nada. Nós somos a imagem e semelhança de um macaco, de um primata. E esse, muito provavelmente, de um outro animal ancestral e que está na linhagem dele. Então, baixa a bola. Filho de Deus, esse Deus, não, baixa a bola. Então, esse foi o segundo grande golpe no nosso narcisismo, segundo Freud. E o terceiro grande golpe é, em pleno século XX, início do século XX, onde os ideais da razão tinham sido levados para toda a Europa, dizendo, nós somos seres racionais. Somos especiais porque somos racionais. E vem o Freud e fala, baixa a bola de novo, baixa a bola, porque você é muito mais inconsciente do que razão.
se a razão é o que ilumina e os instintos é o que está nas trevas, você é muito mais trevas do que a iluminação. Essa ideia do iluminismo, de achar que a razão nos liberta, no fundo, mostra o quão preso você está pelas suas ações do inconsciente. Então, é o terceiro grande golpe no nosso narcisismo, a descoberta do inconsciente. Por que eu estou falando disso? Porque uma manipulação em massa por conta de uma indústria cultural se faz não num plano racional, mas num plano instintivo do inconsciente. Veja, para que um vídeo possa viralizar nas redes sociais hoje, desculpa, não tem que ser muito racional. Tem que ser algo que mexe com aquilo que é o nosso inconsciente. É a risada espontânea, ou é o medo, ou é, de repente, aquilo que provoca um sentimento de prazer, então que você bateu o olho, daí você visualiza e começa a compartilhar. Mas um discurso racional como esse não vai viralizar nunca na internet. Você fala assim, professor, mas tem discursos racionais que viraliza? Sim, quando ele tem algum tipo de prazer associado por uma classe e que vai viralizar, às vezes impulsionada por uma indústria cultural que está moldando nossos desejos, ou talvez por uma necessidade do momento. Né? Eu vejo assim, o Felipe Neto da vida. Né? O Felipe Neto ele é um cara que... Você conhece o Felipe Neto, né? Ele é um blogueiro, aí, um influencer, um youtuber, um empresário. Né? O cara tem 38 milhões de seguidores. A maioria desse público é um público infantil, tanto é que ele tem uma linha de produtos infantis, mas o que é que permite com que o que ele fale viralize, que os vídeos dele viralize? Porque o que ele produz, desculpa, mas não tem grande intelecto, não tem racionalidade. Tem instinto, tem o jeito infantil de ser, tem a bobeira, tem o absurdo, tem aquilo que não é racional. Isso para mostrar para vocês como essa noção de uma indústria cultural está atrelado não ao desenvolvimento da nossa capacidade racional, portanto, pela transmissão de ideias racionais, mas sim por uma manipulação daquilo que é irracional. E o Século do Ego, esse documentário, que eu gostaria que vocês assistissem ele na íntegra, eu vou contextualizar um pouco aqui, mas o ideal seria que vocês pelo menos assistissem ele. Mas o Século do Ego mostra exatamente como que o Edward Bernays faz uma campanha de marketing tão eficiente e mostra o poder que as ideias do Freud têm no uso de uma indústria cultural. Qual é o cenário? O cenário é o seguinte, década de 20, pós-guerra, os Estados Unidos já tem uma produção, uma indústria bélica, só que ela tem uma indústria de cigarro e que está estagnada, e que, portanto, os donos contratam o Edward Bernays para fazer uma campanha de marketing porque eles querem aumentar o número de consumidores de cigarro. Eu não sei o nome da empresa, tipo uma empresa Marlboro, assim tal, mas da década de 20. E aí o Edward Bernays coloca na reunião e fala assim, ok, tá, me diga, quem é o teu público-alvo? E aí os donos falam assim, geralmente homens, maior de idade, né, mas não só, mas homens em idade produtiva, trabalhadores, né? E aí ele vai lá e pesquisa junto com o tio dele, Freud, fala, o que tem por trás do símbolo do cigarro? Por que mulheres não fumam? E daí o Freud falou assim, simples, olha o formato de um cigarro. Ele é um formato cilíndrico, né, comprido. E ele falou assim, isso te lembra o quê? Ele lembra o pênis. O quê? Lembra o pênis. É o tamanho do pênis. Os homens fumam em público porque isso é uma autoafirmação da sua masculinidade. É o segurar o pênis e mostrar, tá vendo? Eu sou macho. Então, simbolicamente, no inconsciente, esse símbolo, o que o cigarro representa um símbolo fálico, o falo, o pênis. Daí assim, então por que a mulher não fuma? Sim, porque primeiro porque ela não tem pênis. E segundo, porque seria uma tremenda sacanagem pública a mulher ficar segurando um pênis em público. Então, no inconsciente, fumar é coisa de homem e não coisa de mulher. É meio estranho, mas é exatamente isso. Ora, ele fala assim, como é que eu posso, então, ressignificar esse símbolo fálico? E aí que vem a campanha do marketing dele. Vocês vão perceber lá no Século do Ego, ele faz uma campanha tão bem feita e ele dá um novo sentido para isso. Só que o sentido não é dado no campo da racionalidade. Ele não precisa explicar. Mulherada,
Ó, podem fumar agora porque, ó, para, isso não tem nada a ver, isso aqui não é um pênis, não. Pô, vocês podem fumar tranquilamente porque não adianta, não é racional. Não precisa e não dá para ser racional um discurso de marketing. Ele tem que ser inconsciente. Ele tem que atingir o inconsciente. E aí vem a sacada do cara. Eles têm um desfile cívico em Nova York, na Times Square. Eles sabem que naquele desfile cívico os jornais de todos os Estados Unidos estarão lá para fotografar o poder bélico norte-americano, e é um momento de exaltação, de felicidade, onde as pessoas vão estar descontraídas, mas ao mesmo tempo vai ter uma grande exaltação do poder, portanto, do poder norte-americano, e ele faz o seguinte, ele faz a empresa de cigarro pagar um carro alegórico, tipo um caminhão de bombeiro, e coloca no final do desfile cívico. Então, tem todo o desfile dos tanques, do exército, da frota naval, da frota E2, da marinha, aeronáutica, e passa todo mundo. E no final, um carro alegórico com... Ele fala assim, coloca um bando de mulheres lá, bonitas, empoderadas, bonitonas. Pega as mulheres de Hollywood, tipo as Marilyn Monroe da época. Não sei o nome delas, porque eu não, né? Mas é tipo as Marilyn Monroe da época, as bonitonas e as mais famosas, que todo mundo saberia quem é. E coloque elas todas empoderadas em cima do carro alegórico. Tipo, não tinha nada a ver com o desfile cívico. É uma campanha de marketing, mas ninguém sabia disso. E coloca no final que passa o povo, ó, inflado no seu, né, no seu inconsciente, com seus desejos à flor da pele, e de repente coloca aquela imagem lá, e as mulheres, durante o desfile, de vestidinho, levantam o vestido e tem a meia calça dela. Na meia calça dela tem uma carteira de cigarro da marca da empresa. Elas tiram, então ela levanta o vestido, tem toda uma sensualidade por trás, portanto, o instigar o desejo sexual de quem está vendo, mas a campanha não era para os homens, mas era sim para as mulheres. E ela pega, tira aquele cigarro, abre o cigarro, acende e fuma. O que poderia ser um tremendo absurdo, né, na sociedade, um tabu e, portanto, uma insolência, né, uma sacanagem da mulher em público, que seria naturalmente, se ela fizesse isso num contexto, sei lá, se ela chegasse fumando num contexto onde só tinha homens, ela seria chamada de vagabunda, certamente. Então, mas naquele contexto de exaltação de todos os desejos, o que elas fazem vai ressignificar. Mas o pior, e talvez a sacada mais genial do marqueteiro, é colocar ao redor desse carro alegórico uma única palavra. A palavra era freedom. Freedom. E esse freedom foi colocado lá no mais profundo do inconsciente, junto com essa imagem da mulher fumando, junto com essa sensação de exaltação do desfile cívico. Então, esses três símbolos: liberdade, mulheres empoderadas e a parte do prazer, da espontaneidade, do poder daquele desfile. Então, esses três elementos são simbólicos, não são racionalizados. Então, eles não entram por uma via da razão, mas entram por uma via do inconsciente. E fica lá. É como se fosse assim, ó, gravou. E uma vez que gravou, você age apenas 10% por seu inconsciente, pelo seu consciente, e os outros 90% pelo inconsciente. Uma vez que está lá gravado no seu inconsciente, lá no mais profundo, meus caros, não tem como tirar aquela merda de lá, a não ser que você ressignifique. Então, o que o Edward Bernays, sobrinho do Freud, faz, o documentário é brilhante mostrar isso, é uma ressignificação de elementos simbólicos do nosso inconsciente. O que acontece com a campanha de marketing, ninguém sabia que era uma campanha de marketing, nem foi falado, não precisou nem veicular, não precisou nem colocar outdoor, nada, em lugar nenhum. O simples fato de ressignificar. E aí todo mundo tirou aquela foto, e aquela foto foi capa de jornal dos Estados Unidos inteiro. Em menos de um mês, a empresa de cigarro estava duplicando a quantidade de vendas de cigarro. Em um mês, duplicou. Por quê? Todo homem que fumava, a mulher começou a fumar também. Então, todo homem, se tinha um fumante em casa, a mulher, a esposa do fumante, passou a fumar também. Porque isso passou a símbolo de poder, então a mulher empoderada, símbolo de liberdade dos clichês e dos tabus. Olha que campanha genial, né? Campanha genial. Então,
para mostrar como é que funciona uma indústria cultural. Ela funciona manipulando simbolicamente o nosso inconsciente.